Olá, a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 1, na primeira parte do versículo, está escrito assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Queridos, Cristo nos libertou para liberdade, para a liberdade. É interessante que a liberdade, ela é talvez a maior necessidade do ser humano. Porque o ser humano, ele vive em busca da liberdade, ele busca a liberdade racial, a liberdade das enfermidades, a liberdade psicológica, a liberdade financeira, a liberdade das opressões, de enfermidades. O ser humano, ele vive em busca da liberdade. E é interessante que na Confissão de Fé de Westminster, existe um capítulo que se chama da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E logo no primeiro parágrafo dessa Confissão de Fé de Westminster fala a respeito dessa liberdade que as pessoas buscam. E fala que essa liberdade, ela somente pode ser acessada através de Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus fala que Cristo nos libertou para a liberdade. Foi Cristo que nos libertou para a liberdade. Ou seja, somente a pessoa que tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, pode usufruir de uma liberdade plena. Somente os filhos de Deus podem usufruir de uma liberdade plena. Ser livre da opressão, ser livre da angústia, ser livre do desespero, somente aquele que segue ao Senhor Jesus de verdade pode ter liberdade plena. Até porque a palavra de Deus declara isso: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E a verdade, ela é Jesus Cristo. E somente Jesus, então, pode nos dar a liberdade no qual nós sonhamos. Eu quero que você preste atenção em mais um texto que eu vou ler, que está em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, está escrito assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O versículo 18 diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ser livre, ser liberto, usufruir de uma liberdade que Jesus dá, não diz que, vez por outra, vamos passar por alguma dificuldade. Porque dificuldades, com certeza, nós vamos ter nessa vida. Mas o interessante é que a palavra de Deus diz que as dificuldades que nós passamos, se nós temos Cristo em nossas vidas e se nós somos achados em Cristo, diz que esses sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos momentâneos que temos, elas são infinitamente inferiores àquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. A glória dele que será e é cada dia manifestado através de nossas vidas, manifestado em nós e não para nós. Um dia, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a glória de Jesus, ela é revelada para nós. Mas a partir do momento em que nós temos Jesus, essa glória de Jesus, então ela começa a ser revelada não mais para nós, mas através de nós, em nós, porque a glória de Jesus, a presença de Jesus começa a habitar em nós. E somente porque nós temos Jesus habitando em nós é que nós somos pessoas livres. É que podemos usufruir de uma liberdade extrema, porque o Filho de Deus, ele é livre e em nós ele opera a liberdade. Marcelo, todas as pessoas são filhos de Deus? Não é isso que a palavra diz. A palavra do Senhor diz que somente aqueles que receberam Jesus Cristo, esses têm o direito de ser chamados filhos de Deus, porque eles se tornam filhos de Deus. A palavra do Senhor mostra que aquelas pessoas que ainda não receberam o Senhor Jesus, eles são criaturas de Deus, sim,
Foram criados por Deus sim, mas somente intimidade de filho de Deus recebem aquelas pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o texto continua dizendo assim, o versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa criação, aquelas pessoas que ainda não gozam de uma intimidade com Deus através de Jesus Cristo, que são chamados de criaturas de Deus, essas pessoas estão aguardando a revelação dos filhos de Deus. A revelação daqueles que receberam o Senhor Jesus, para que possa a glória de Deus, a glória de Jesus ser manifestado através de nós, para que essas pessoas também possam receber a liberdade que tanto elas aguardam. A palavra do Senhor continua dizendo, a partir do versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a verdadeira liberdade que tanto a humanidade espera alcançar, ela está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, estando habitando em nós, esta glória da liberdade, ela é revelada através de nós, porque a glória de Jesus se manifesta através de nós e leva a liberdade para outras pessoas. A palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor diz isso. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E essa liberdade da glória dos filhos de Deus pode livrar a pessoa, pode libertar a pessoa quando esta glória é manifestada. É interessante que as pessoas estão cada dia buscando liberdade. Liberdade para as angústias do seu coração. Liberdade para as dificuldades do dia a dia. E somente aqueles que estão na glória de Deus podem manifestar essa liberdade. Veja se não é assim. As pessoas, quando olham uma pessoa que realmente tem intimidade com Jesus Cristo, mesmo que aquela pessoa esteja passando por momentos de dificuldade, ela vai encontrar alegria naquela pessoa. Ela vai encontrar paz naquela pessoa. Porque mesmo na dificuldade ela consegue ser alegre, consegue ter paz, porque a glória de Jesus está presente na vida dela. Essa é a verdadeira liberdade, que mesmo em momentos difíceis, a pessoa ela consegue erguer a sua cabeça e enfrentar as suas dificuldades, porque a glória de Jesus está sendo revelado nela. E a glória de Jesus sendo revelado através dessa pessoa, ela começa a contagiar outras pessoas que recebem desta mesma glória. O mundo está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você tem a glória de Jesus na sua vida? Então comece a manifestar a glória de Deus para o mundo que está perdido, para as pessoas que estão em busca de paz, de segurança, de liberdade. Você é um agente de liberdade de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.